E tem destaque de Brasília, hein? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro vai embarcar para Orlando, nos Estados Unidos, nesta semana e deve ficar por pelo menos 15 dias fora do Brasil, em meio às investigações sobre as joias sauditas. Bruno Pinheiro, de volta aqui ao Jornal da Manhã, vai trazer os detalhes da informação. Essa viagem, Bruno, surpreendeu a cúpula do Partido Liberal, que é o partido dela e do esposo? Exatamente, viu? Essa viagem não era aguardada, na verdade. Aí vem uma apuração exclusiva da Jovem Pan, com quem eu cheguei a conversar ainda ontem, que são ligados diretamente ali a Valdemar Costa Neto, que aguardavam um evento que seria realizado ainda esse mês, que seria o lançamento de Michele Bolsonaro assumindo a legenda com as mulheres, e logo na sequência diversas viagens seriam realizadas em vários estados, já de olho nas eleições em 2024, no ano que vem, e também em 2026, que é o quê? Levar o nome de Michele e também chamar novos nomes, novas lideranças. Mas diante de toda essa história em relação às joias também, a orientação é a seguinte: de Michele Bolsonaro se ausentar um pouco das redes sociais, aguardar isso tudo se resolver, se esclarecer, e lá na sequência, algo em torno de 50 a 60 dias, uma certa avaliação seria realizada entre diversos veículos sobre reportagens, a imagem de Michele que estaria repercutindo, mas um lançamento ainda aconteceria normalmente, até sem a Michele comparecer. Alguns aliados orientaram que não seria interessante realizar um evento sem Michele comparecer, não colocaria uma força, uma união. Então a ideia era realmente adiar, só que diante disso não aguardava que ela voltasse aos Estados Unidos. O que é aguardado já há algumas semanas é Jair Bolsonaro, o esposo de Michele, retornar de Orlando, o que ainda não aconteceu. Essa viagem, a expectativa de que vai durar cerca de 15 dias. Alguns chegam a voltar a falar que essa viagem seria importante para alinhar a defesa de Michele e de Bolsonaro em relação às joias, mas dia 21 é aniversário do ex-presidente da República e dia 22 é aniversário de Michele Bolsonaro. Então, eles vão aproveitar esse encontro, já ficando juntos ali e aproveitando esses aniversários que vão acontecer agora no mês de março. E aí sim, no retorno, é aguardado então o lançamento de Michele Bolsonaro, que hoje é colocada como uma importante liderança ao lado de Valdemar Costa Neto. Ela que, durante o lançamento da campanha de reeleição de Bolsonaro no Rio de Janeiro, atuou diretamente, logo na sequência, em outros estados, outras agendas, e agora seria lançada como o nome que o Partido Liberal acredita durante 2024 e 2026, mas não é o que vai acontecer. Então, aguardar essa viagem, e surge mais uma expectativa: o retorno agora não só de Bolsonaro, mas de Michele Bolsonaro também. No último final de semana, Michele Bolsonaro chegou a reclamar nas redes sociais que estava em uma residência alugada e não iria conseguir adotar animais de estimação que ela havia localizado às margens de uma rodovia aqui no último final de semana. Michele Bolsonaro, que esteve os 4 anos no Palácio da Alvorada, ao lado de Jair Bolsonaro, onde é a residência oficial da presidência da República. Daniel Caniato. Perfeito. Bruno Pinheiro, as últimas informações de Brasília. Daqui a pouco ele volta com mais destaques. E agora seguimos com muita análise e muita opinião. Os comentaristas do Grupo Jovem Pan. Não, antes disso, o Bruno tem um complemento sobre Jair Bolsonaro. Bruno, não, o Bruno já foi, mas infelizmente... Bruno, você está aí? Tudo bem, não tem problema. Daqui a pouco o Bruno volta, vai trazer mais detalhes, inclusive sobre o retorno. Está aí? O Bruno Pinheiro está aí? O Bruno me escuta? Bom, daqui a pouco então eu volto a falar com o Bruno. Tá bom. Tá bom. Bruno, então conta pra gente sobre o retorno de Jair Bolsonaro ao Brasil. Agora sim, Bruno Pinheiro, ao vivo de volta. Bruno, temos informações, atualizações em relação ao retorno de Jair Bolsonaro ao Brasil?
Ele chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais que estaria retornando, na verdade. Aí ontem surge um documento, uma resposta dos advogados de Jair Bolsonaro, orientando, informando ali os homens da Polícia Federal, a superintendência, que de fato há um interesse que isso vai acontecer, eles vão devolver as joias, e aí junto com isso vem a expectativa do retorno. Mas já há algumas semanas está essa expectativa, né? Somente esse aviso, estou voltando, mas até agora não tem um dia certo específico. Repito, né, como eu disse anteriormente, o que era aguardado esta semana, amanhã, no dia 15, agora a gente já vê Michele Bolsonaro indo novamente aos Estados Unidos, onde está o ex-presidente da República. Então, até agora, não existe um dia já formalizado, um dia certo sobre esse retorno de Jair Bolsonaro. Aliados reafirmam que ele é uma importante liderança e que é necessário estar aqui, ajudando Valdemar Costa Neto a liderar os nomes que foram eleitos durante as eleições de outubro de 2022. A gente continua aguardando se isso vai acontecer ainda no mês de março, que inclusive é aguardado um evento na chegada de Jair Bolsonaro no aeroporto internacional aqui da capital federal, viu, Daniel? Agora sim, obrigado por enquanto. Bruno Pinheiro com as últimas informações de Brasília, e seguimos com as análises dos nossos comentaristas. Diogo Schelp nesta edição do Jornal da Manhã. Diogo, bom dia, seja bem-vindo. Queria, claro, sua análise em relação a essa ida de Michele Bolsonaro aos Estados Unidos, esse retorno para se encontrar com o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Fato esse que acabou surpreendendo os caciques do Partido Liberal, já que eles preparavam um evento para o final do mês. Agora, claro, muita expectativa para o retorno dos dois, já que muitos atribuem a Jair Bolsonaro como o grande líder da oposição. É isso que se espera a partir dos próximos meses, né? Pois é, bom dia, Daniel, bom dia a todos. A gente vê, na verdade, uma ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro da vida pública desde o fim das eleições do ano passado. A gente precisa lembrar que durante o período em que ele esteve na presidência, o período final, após a derrota eleitoral, ele também ficou bastante ausente da vida pública, não falou muito, não apareceu muito, teve uma agenda bastante reduzida. E isso continuou depois que ele foi para os Estados Unidos, Lula tomou posse, ele está lá fora, obviamente de vez em quando faz aí alguma manifestação, algum evento que ele participa nos Estados Unidos, alguma manifestação aí pelas redes sociais, mas basicamente está ausente. É muito difícil poder ser considerado um líder da oposição, porque, obviamente, é necessário ter uma oposição firme ao governo Lula, se você está ausente do país. É óbvio que houve uma expectativa de que ele voltaria ainda este mês ao Brasil, inclusive um dos seus filhos chegou a postar isso nas redes sociais, depois voltou atrás, mas depois que veio aquela história das joias, né, que teriam sido dadas pelo governo da Arábia Saudita à primeira-dama e a ele também um estojo com itens de uma marca suíça, tudo isso ficou mais complicado. Há uma dúvida entre os assessores do presidente, entre os aliados dele, se é melhor ele estar aqui para fazer a sua defesa ou permanecer lá nos Estados Unidos para ficar um pouco longe dos holofotes. A ida da ex-primeira-dama aos Estados Unidos indica que ele deve demorar ainda mais para voltar ao país, ou seja, nos próximos 15 dias, com certeza isso não acontecerá. A justificativa do ponto de vista pessoal, que foi dado nos bastidores, é que faz muito tempo que os dois não estão juntos, já faz aí quase 45 dias que Michele voltou ao Brasil e, portanto, não está com seu marido, e que nesse período em que ela vai estar lá, os dois farão aniversário. Então, há aí uma justificativa pessoal para ela ir para os Estados Unidos. Mas, obviamente, isso é um banho de água fria para os planos do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, porque ele tem grandes expectativas na força que Michele pode ter para impulsionar o partido, principalmente considerando as eleições do próximo ano, eleições municipais. Então, essa viagem que ela faria depois desse lançamento dela como presidente do PL Mulher, teria essa importância de realçar o partido. O PL tem uma expectativa de fazer muitos prefeitos no ano que vem. Agora, Fernando
também com a gente nesta edição do Jornal da Manhã. Bom dia, seja bem-vindo. Capês, a ausência de Jair Bolsonaro do território brasileiro acaba permitindo com que as discussões em torno dessas investigações dos presentes sauditas acabem deixando ele numa situação difícil. Ele deveria estar aqui, na sua avaliação, para se defender? Muito bom dia, Daniel. Bom dia, Diogo Schelp. Bom dia aos amigos nossos da Jovem Pan. Olha, na verdade, na minha opinião, ele não deveria sequer ter saído após o resultado das eleições, né? Deveria ter reconhecido logo o resultado das eleições, iniciado, inclusive, uma ação crítica à composição do Ministério, já iniciando a sua oposição juntamente com o PL. E no caso das joias, a ausência dele também deixa um pouco o flanco descoberto, para que, eventualmente, seus inimigos explorem da melhor maneira possível este incidente. Já se sabe que tanto os presentes, tanto as joias quanto o estojo, pertencem à União, não podem ser apropriados. Se forem apropriados pelo presidente e pela ex-presidente e ex-primeira-dama, pode configurar o crime de peculato. Então, a sua defesa rapidamente se apressou para devolver esses bens e dizer também que vai devolver as joias. Então, espera-se que haja uma defesa competente e que ele seja mais bem orientado do ponto de vista jurídico e político. O PL tem 99 deputados federais que podem fazer uma oposição firme. Existe ainda cerca de 240 deputados federais das mais diversas bancadas de centro, eu digo PSD, PR, MDB, União Brasil, que podem fazer uma oposição construtiva, sadia e fiscalizatória. Agora, é preciso liderança. Em política, não existe vácuo. Se existir um vazio, será preenchido por outros representantes da centro-direita, como Zema, Tarcísio de Freitas e outros que podem surgir.